Ele estará presente em qualquer lugar que você for. Na sua casa, no trabalho, na faculdade, na rua. Quando você pegar o celular, ele vai estar lá. Quando acessar a internet, também. Se ligar à TV, vai encontrá-lo. Ele também vai te esperar no vestibular e no Enem, hein? Não adianta fugir ou se esconder. Não tem como escapar do... Quer saber de quem eu tô falando? Dá um play na aula e vem descobrir. Hi guys, how are you? Let's start the second season of Play on the Class, and today you're gonna talk about English. Mas calma. Vamos conversar sobre a língua inglesa, mas em português, pelo amor de Deus. Por favor, para este apresentador que vos fala, e o nosso papo vai ser com ela, a professora Mirella Maziero. Welcome, teacher. Hello, how are you? Fine, and you? I am fine, thank you for asking. Ok, thank you. Vamos parar por aqui agora. Agora nós vamos falar em português. Bem-vinda, Olá, professora. Obrigado por obrigada. aceitar estar aqui. Muito obrigada, estou muito feliz de estar aqui e eu lá. Hello. Então é isso, começando a segunda temporada com tudo, vamos falar sobre aí essa matéria tão temida, né? Ela assusta, ela... Não, ela é uma matéria linda, é uma matéria maravilhosa, o inglês te ama, ame o inglês. E por que você foi lá e foi virar professora de inglês? Eu não quis, foi o inglês que veio até mim, até minha pessoa. Eu sei falar inglês, não sei falar português, é difícil. Eu, na verdade, sou formada em design gráfico, mas na época não deu certo. Eu fiquei desempregada por muito tempo, uns 2 anos. E o meu antigo professor de inglês que virou e falou assim, olha, eu sei que você nunca deu aula, não gosta, assim, tal, mas a gente tem uma vaga aqui. Eu comecei a dar aula e eu gostei, porque eu posso fazer meus alunos darem cambalhota na sala de aula e aprenderem inglês ao mesmo tempo. E aí? E também eu pratico, né? Então, é uma coisa boa pra mim, pra eles, pra todo mundo. Legal. Então, eu já interessei por essa aula aí, hein? Como que é essa aula aqui da cambalhota. Mas eu brinquei no começo que o inglês tá presente na nossa vida, tá lá, vai te perseguir, fiz esse terror psicológico com os nossos ouvintes. Mas ele realmente está muito presente, né? No cotidiano aqui o nome é um podcast, por exemplo, é play na aula, então é play, o cameraman apertou o REC, é isso mesmo, o inglês tá lá e aqui. Especialmente hoje que a gente tá bem conectado, internet, celular, essas coisas, tem muito vocabulário que a gente vê, então downloads ou, por exemplo, o streaming, as plataformas de streaming que a gente vê hoje em dia, o conteúdo que a gente consome também, então, por exemplo, vou fazer um skincare ou alguma coisa assim, então não tem como fugir, não. E tem um outro nível, né? Os Faria Limers. Que eles vão falar sobre tudo em inglês, né? Tem até um exagero. Aí tem a versão em português, que a gente faz um trabalho, entendeu? É mais fácil. Fazer um job. Não. Qual é o budget? Algumas coisas, inclusive, são transformadas em português. Se a gente vê o verbo deletar, na verdade, é do delete em inglês. Então, algumas coisas a gente simplesmente junta ali com o português e vira nosso. Nem tem, é aquela palavra. Agora vira nosso, agora é nosso. Não, é muito bom. E para você aí, comenta nas nossas redes sociais as palavras que você mais usa em inglês e aquelas que os seus amigos usam e você acha assim até, porque às vezes pode ser cômico mesmo, né? Mas é isso. Tá cada vez no nosso dia a dia, mas tem hora que a gente pode se complicar se não souber inglês, né? Tem, especialmente, como eu disse, com relação à internet, a gente vê bastante vídeo em inglês, essas coisas, então, especialmente coisas que a gente assiste no YouTube, que não é, por exemplo, uma plataforma de um filme ou uma série que já tem ali a legenda pronta, às vezes o vídeo do YouTube vai demorar semanas, às vezes nem consegue você colocar a legenda, alguma coisa assim, então tem que ser em inglês mesmo. E às vezes até os filmes... Especialmente animação, o pessoal fala bastante assim, eu não gosto de assistir animação com legenda porque eu não consigo ver o que tá acontecendo, não consigo prestar atenção. Isso é normal, mesmo quando a gente fala em inglês já, se você coloca a legenda, já o seu olho automaticamente vai para baixo, o que a gente quer, o nosso olho é atraído por letra. O movimento no geral, então fica movimentando ali. Então, acaba que é melhor, mesmo que você esteja estudando inglês, é melhor você assistir sem legenda nenhuma, se você quiser prestar atenção nas imagens. Por isso que muita gente acaba preferindo o dublado.
Nada contra a dublagem brasileira, já ouvi falar que é muito boa. Mas às vezes assistir o original, você vai pegar o que eu chamo de piada original. Friends tem muito disso. Sim. Então, quando passa em português, é uma piada de duplo sentido com uma palavra que na hora que você traduz não dá muito certo. Então, eles têm que inventar uma outra coisa. Que também, às vezes, faz sentido, mas às vezes meio que se perde aí na história. Não é a piada original lá. É. Uhum. Você não vai entender o estilo mesmo, né? Por causa dessa tradução. Exato. Mas tem que agradecer também as pessoas que fazem legenda, Nossa, né? sim. Tem muita gente que começa a trabalhar na área do inglês fazendo legenda. Então, seja legenda de filmes ou alguma coisa assim. A própria Netflix, eu não sei se eles ainda fazem isso hoje, mas há um tempo atrás eles tinham um esquema que você entrava lá e você se cadastrava, passava por um processo seletivo assim, meio até que simples, e você podia fazer as próprias legendas no seu idioma, né? Tipo, vou traduzir para o português, entendeu? Então, é uma coisa legal também para você juntar de um dinheiro aí também. Não, realmente o fato de existir tanta coisa em inglês tem muito a ver com a influência que essa língua tem no mundo. É o idioma mais popular do mundo, não é? É universal, conhecido como idioma universal, língua franca. Mas você sabe como o inglês chegou a esse patamar? Eu acho que o pessoal precisa descobrir, hein? Vamos dar um play na história. A língua inglesa começa a se expandir na Idade Média com o Império Britânico, que durante séculos avançou sobre as regiões da América, Caribe, Índia, África e Austrália. No século XVI, podemos fazer 2 destaques: a evolução da literatura inglesa, principalmente com Shakespeare, e a reforma protestante, com Lutero e Calvino, que colaborou com a forte migração de ingleses para os Estados Unidos e acelerou seu crescimento. Além disso, no fim da Primeira Guerra Mundial, o famoso Tratado de Versalhes foi assinado em apenas 2 idiomas, o francês e o inglês, ou seja, um grande reconhecimento para a língua. E após o fim da Segunda Guerra, os Estados Unidos já eram uma potência nas ciências, na economia e na cultura, influenciando o mundo por meio da música, da literatura, das séries e do cinema. Pois é, depois desse giro da história, você acha mesmo, Mirella, que essa influência cultural dos livros, cinema, isso realmente ajuda, influenciou e que faz esse contato nosso com o inglês aí acontecer? Sim, é muito forte. A gente consome bastante coisa que, por mais que não seja direto dos Estados Unidos, mas vem de países que têm como primeira língua o inglês, a gente acaba, como a gente falou antes. Então, querendo assistir alguma coisa, às vezes, no idioma original. Música também, existem várias bandas e artistas que, mesmo não sendo de um desses países, eles preferem escrever as letras em inglês justamente para que mais pessoas consigam entender a mensagem que eles estão passando. Anitta tá aí, bombando. Anitta, exato. Tem aquela banda que eu não sei pronunciar, mas acho que é Maneskin, porque o nome acho que é italiano. Eles são da Itália, se não me engano, mas aí, ultimamente, eles não têm mais feito tanta música em italiano e fazem justamente em inglês. O jeito de chegar mais longe mesmo, né? É. E você acha que essa história dá pra estudar pra prova, assim, vendo filme, ouvindo música, jogando videogame? Porque eu tenho um sobrinho... Todo mundo tem. Eu sei, quem sabe aquele sobrinho fala, tá jogando videogame, tá fazendo, tô estudando inglês. Mas daí a hora que vai na prova, realmente vai bem, é o melhor que sabe mais inglês da família, e só jogando videogame e assistindo filme. Dá mesmo? Funciona? Sim, é muita coisa da repetição. Então, por exemplo, se você joga videogame, você vai ter aquelas palavras mais de comando. Então, pegue isso, acerte aquela pessoa, ou se não, faça alguma coisa. Quando a gente assiste filme, a gente também pega nessa questão de repetição, ou a gente vê o que a gente chama de padrões do inglês. Então, a pessoa sempre começa falando um sujeito, eu, você, ele. Depois, quando a gente tem um verbo assim, ele é seguido por uma outra palavra assada, e por aí vai. Então, esses padrões... Em música é muito bom você fazer isso também, porque a música, além dela se repetir, então, tipo, o refrão você escuta várias vezes em uma vez só na música, mas geralmente a gente não escuta uma música uma vez só. A gente vai escutar várias e várias e várias vezes. Então, música é ótimo para você pegar vocabulário, para você pegar o listening, que é você entender o que a pessoa tá falando, e pronúncia também. Então, cantar sozinho, quando tá dirigindo, no chuveiro, ou também cantar pra família, é ótimo. Sim, então funciona mesmo, o pessoal já vai usar isso como desculpa, mas tem que usar mesmo, né? Não adianta, é o que a professora teacher falou aqui, tem que ver o filme sem legenda, né? Existem várias técnicas que a gente pode usar para assistir filmes e séries. Tem uma que é bem conhecida, inclusive tem vários famosos que aprenderam inglês assistindo Friends,
Porque Friends é assim, é uma série que já faz, acho que uns 20 anos que terminou, mas os professores de inglês não vão deixar essa série morrer. Porque sempre vai ter um professor de inglês falando, estude com Friends. É ótimo, porque é vocabulário do dia a dia. Então, eu vou tomar um café, eu vou pro trabalho, eu voltei, tô cansado. E é curta. Então, o ideal pra você fazer é assistir 3 vezes. A primeira você assiste ela com a legenda em português mesmo. E você entende o que tá acontecendo. O cara foi lá e ele tá comendo uma melancia. E ele volta e a melancia não tá mais lá. Essa é a história do episódio, por exemplo. Na segunda vez que você assiste com a legenda em inglês. Porque daí você começa a relacionar palavras. Então, eu sei que ele falou... Aqui ele tava falando da melancia. E ele falou essa palavra aqui, watermelon. Nossa, mas o que tem a ver? Então, essa palavra é melancia. E a terceira vez, você assiste sem legenda nenhuma. Você já sabe o que vai acontecer no episódio. E aí você presta atenção no que a pessoa tá falando. Então, você aguça os seus ouvidos, né? Você consegue entender melhor o que a pessoa tá falando e pescar aquelas palavras que você aprendeu. E também o ritmo que a pessoa fala. Porque, querendo ou não, quando você fala um outro idioma, às vezes você acaba dando uma travada ou alguma coisa assim. E você pegar, aqui ele fala mais forte, ou aqui ele fala mais devagarinho. Dependendo também, tem muita questão de sotaque. Então, se você assistir alguma coisa que é britânica ou, sei lá, da Austrália, enfim, vai ser diferente de você assistir alguma coisa dos Estados Unidos. Então, isso também é legal pra gente colocar no nosso repertório de inglês. Entendi. Então, vamos aproveitar esse assunto de aprender inglês se divertindo e estrear um novo quadro aqui no programa. Vamos estrear agora o Play Game. É isso mesmo, está no ar o Play Game. A produção separou algumas frases famosas de filmes em inglês e a brincadeira é você, teacher, traduzir aqui pra gente e adivinhar de que filme faz parte, tá bom? E você aí de casa, tenta adivinhar também. Preparada? Sim, com certeza. Vamos lá, vamos para a primeira frase então do Play Game. I'm the king of the world. Eu sou o rei do mundo. 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 Quem gritou isso? Provavelmente foi gritado isso. Eu gritaria. Eu vou chutar que é Titanic. Mas Titanic? assim, só chutando. Eu chutaria Rei Leão. Temos um rei. Temos um rei. Temos um mundo. Ok, Titanic. Acho que eu vou trocar minha resposta. Eu quero falar Rei Leão. Não, mas Titanic é... Titanic. Vamos ver. Titanic eu achei ousado. Titanic. Temos uma cinéfila, além de uma teacher aqui. Nessa cena. Foi essa cena clássica aqui? Eu já não lembro. Na verdade, eu acho que é na hora que ele tá... Não atrás da Rose, mas Sozinho. ele tá sozinho na frente do navio. I'm the king of the world. Bom, ótimo. Começou muito bem, hein? Começou, acho que foi difícil essa. Você aí de casa comenta nas redes se acertou. Vamos pra próxima. Frase de filmes. Essa é fácil até, hein? May the force be with you. Que a força esteja com você. Isso é Star Wars. Star Wars? Uhum. Star Wars. Não tem certeza? Está certa disso? Oh, meu Deus. Pode perguntar? Vamos à resposta. Essa daí tá fácil demais. Que a força esteja com você. E é até legal o May the Force, que em inglês... Como eu disse, em inglês a piada, digamos assim, não é piada, mas a referência original. A gente tem o dia do Star Wars, que é dia 4 de maio, certo? Que é porque em inglês esse May the Force, ele soa como May the 4th, que é tipo dia 4 de maio. Por isso que daí é relacionado a esse dia. A piada acontece só se você souber inglês nesse caso. Vamos pro próximo. Próxima frase. I'll be back. Eu voltarei. É Exterminador Futuro. Nossa, você tem assim uma certeza nas falas aqui. Eu vou até perguntar, não vou nem... Essa eu já vou direto pra resposta. Vamos ver se é isso mesmo. O Exterminador do Futuro. Eu vou voltar, eu voltarei. Cara, você passou uma boa época com filmes. Não, nunca assisti. Exterminador do Futuro em específico, eu nunca assisti. Mas Mas deu pra lembrar a frase dele, acho que ele tá tirando óculos, assim. Né? Frase clássica. Próxima frase.
Essa também, essa daí eu vou deixar até pro pessoal de casa. To Infinity and Beyond. Ao infinito e além do meu querido Buzz Lightyear, Toy Story, o primeiro, que é o melhor de todos. O primeiro, Toy Story. Se você viu só o último, tem que começar de novo. Se você viu só o último... Vamos ver, é isso mesmo? Yeah. Toy Story, Buzz Lightyear. Essa daí até eu sabia. Essa daí eu também... Não tem como não saber essa. Se você assistiu só o Toy Story 4, você é uma pessoa muito triste. Que é só o pior filme que existe. Não. Não assista. É assim, ó. Toy Story é o meu filme preferido do universo. Então, assim, o primeiro e o segundo são maravilhosos. O terceiro é ok. O quarto é de chorar. Eu saio do cinema chorando, de ódio. Não assiste. Não assiste. Próxima frase. You talking to me? Ah, você tá falando comigo? E aí, nessa frase, ela tá meio estranha, inclusive, né? Existe esse negócio? Então, aí como a gente tem um apóstrofe em cima, basicamente, quando a gente tem um apóstrofe em inglês, 99,9% das vezes é porque ele comeu alguma palavra, alguma letra. Então, nesse caso, faltaria um G ali, né? You talking to me. Se fosse uma pergunta, assim, gramaticalmente certinha, seria Are you talking to me? Mas também, informal, a gente não fala, mesmo em português, a gente não fala tudo certinho, né? Então, é mais um sentido mais informal, assim. E quem falou isso, eu não faço ideia. Eu vou falar que foi o... Não sei. Are you talking to me? You talking to me? Eu vou falar... É que essa frase todo mundo poderia ter falado mesmo. Eu vou falar que foi o Silvio Santos. Na série do Silvio Santos. Isso, exatamente. Vamos ver a resposta. Essa daí é difícil, hein? Pessoal de casa também. Taxi Driver. Essa daí era complexa, assim. Pra quem gosta de clássicos, grandes clássicos, daí você provavelmente saberia essa resposta. Então é isso. Essa daqui era realmente só pra quem curte um verdadeiro clássico, né? É isso. Então e aí? Dá pra estudar se divertindo? Dá mesmo. Com certeza. Tem muita gente que fala que você precisa estar em um ambiente, por exemplo, viajar para os Estados Unidos para você conseguir estudar inglês. Não, a gente consegue fazer isso, como a gente falou assim, com videogame, com filme, com música e por aí vai. Não. Esse foi o Play Game. Vamos continuar o nosso assunto, porque não só nos filmes também, que a gente aprende, nos games, mas na minha época tinha muito interpretação de texto, pedaço de livro, tirinha. Isso cai muito no vestibular ainda? Ainda cai. E uma dica para quem vai fazer Enem ou vestibular, e até mesmo provas de inglês, por exemplo, tem o TOEFL, que às vezes você quer estudar em algum lugar e eles pedem essa prova para ver qual é o seu nível de inglês. Se você não sabe alguma palavra ou está em dúvida em alguma coisa, que é você deduzir o que está falando ali. Então, uma coisa muito boa é assim, se eu perguntar para você o que é dwarves, você sabe o que é dwarves? Faz alguma ideia? Eu chutaria, mas eu não vou chutar. Não vai chutar. Agora, se eu mostro uma foto de uma moça de vestido e falo para você assim, Snow White and the Seven Dwarfs. Você vai falar, white é branco, snow é neve, e aí tem uma moça com vestido, a Branca de Neve, e seven é o número 7, então você tem dwarves, são anões. Então, é nessa que, eu não sei o que é a palavra sozinha, mas eu coloco ela num contexto, isso vai ficar mais fácil para você entender, e isso pode te ajudar a responder as perguntas e fazer o seu teste. Então, além de tudo, é importante ler bastante, porque às vezes não é naquela palavra, você trava, né? Então, ler ajuda. Isso, tem muita gente que tá lendo, aí parou naquela palavra, empaca e já fica nervoso. Não precisa, continua lendo, vê o que você consegue entender do geral. Às vezes, uma palavra ou outra, você não vai precisar nem saber o que significa. O geral do texto já vai te dar uma ideia do que você precisa para responder. Legal. E tem alguma outra dica de ouro aí pro pessoal? Por mais que a gente esteja em um ambiente que a gente não fale inglês, é importante você tentar pensar em inglês. Então, por exemplo, se eu tô aqui conversando com você e acabou minha água, e eu falo, nossa, vocês podem pegar uma água lá pra mim, por favor? É só você parar e pensar, como que eu perguntaria isso em inglês? Então, isso já é uma ideia, porque você já tem uma noção de que coisas do seu dia a dia. Então, como que eu falaria isso no meu dia a dia? Se você já tem alguma palavra na hora que você não sabe, eu não sei como que é água, ou não sei como que é pegar em inglês, você já vai atrás procurar saber como é que é. E também você começa essa ideia de você ter uma fala mais natural.
Então, às vezes, você pensar palavra por palavra, você vai ficando meio travado assim. Com o tempo, com a prática que você vai fazendo isso, o seu inglês vai ficar mais fluido também. Não, legal, porque tem muita gente que estuda, tá em casa, já fez aula de inglês, tem na escola desde que começou, mas estuda todo ano, passa de ano, mas não sabe falar inglês, não entende ainda o inglês. Por que é tão difícil aprender inglês? Porque é um método de comunicação. Então, por exemplo, se você vai aprender geografia e você, sei lá, não vai muito bem na prova de geografia, acaba que, ok, você vai lá e você estuda de novo, você tenta melhorar. Agora, quando você quer comunicar uma coisa para outra pessoa que seja mais simples e você não consegue, tem que ser uma coisa assim, na hora, tem que ser rápido, então você acaba meio que se frustrando. Outra coisa também que acaba frustrando muitos alunos é não conseguir falar perfeitamente. Então, se eu virar e falar pra você também assim, min querer batata. Você entende o que eu tô falando? Você entende. Não é perfeito, eu tô falando um português todo quebrado, todo errado, mas min querer batata, as pessoas entendem, eu consigo me comunicar. Então, tem gente que às vezes quer falar em inglês, nossa, vosmecê gostaria de um pedaço de aquele alimento que vem da terra, sabe? Quer inventar muita coisa. Não, se você falar min querer batata, por mais que esteja errado, a pessoa vai entender. E com o tempo que você vai estudando e praticando, aí você vai aprender, não é minha aqui, é eu. A conjugação certa não é querer, é eu quero. Batata não é só batata, tem batata frita, tem batata isso, tem batata aquilo. Então, não... A ideia é você não ter medo de você falar. Eu sei que não é simples assim, não ter medo e daí todo mundo vai ficar feliz. Mas mesmo falando um inglês quebrado e errado, o importante é você conseguir passar a sua informação, passar aquela mensagem que você quer para outra pessoa. Sim, porque tem essa coisa da hora do vamos ver também, porque eu sempre fiz inglês, estudei inglês, fiz escola de inglês, curso de conversação, teoricamente sabia inglês, mas não sentia essa confiança. Daí um dia chegou um trabalho lá que eu tinha que conversar em inglês, eu tinha que ligar para pessoas de outros países e conversar com elas. E o começo foi um desastre, né? Mas depois simplesmente eu conseguia fazer aquela ligação e passar por aquele processo. E daí, em algum momento, eu falei, hoje, pelo menos eu sei que se eu tiver que conversar com alguém ali, alguma coisa vai sair, a gente vai sair. E existe muito talvez essa ideia de que eu só vou aprender inglês se eu for morar fora do país. Só dá pra aprender inglês se eu for para os Estados Unidos, se eu for pra Inglaterra. Da onde vem isso? Isso é verdade? É a ideia da imersão. Se você for para os Estados Unidos, vamos fazer de conta, vou pra Disney, só que eu vou com uma excursão com outros 30 brasileiros. Você não vai aprender inglês, porque você vai ficar conversando com as pessoas que falam português, vai ter um intérprete lá, uma pessoa que vai traduzir, que vai levar vocês pra cima e pra baixo, e você vai falar, eu fui pra lá, mas eu não aprendi nada de inglês. Agora, se você vai e você tá no meio de pessoas que não falam o mesmo idioma que você, então você é forçado, literalmente, a falar alguma outra, a esse idioma comum, né, essa língua franca, aí você começa a sentir aquilo, eu preciso me comunicar. Como que eu vou me comunicar? Às vezes pode ser que não esteja errado, às vezes eu vou ter que fazer mímica, alguma coisa assim. Então, essa é a ideia. Se você está aqui no Brasil, não dá para fazer um intercâmbio, alguma coisa assim, mas você quer ter essa imersão, é fazer aquele esquema. Tudo que você fizer em português, pensa logo depois. Se eu estivesse lá, como seria essa interação? Entendeu? Conversa com o cachorro em português, em inglês. Tem vai problema. Que ele responde, né? Vai. Quem sabe? Também tem que ver, né? Porque o gato fazer o au-au em inglês não é au-au, né? Uf, entendeu? Então, então o gato, você tem que pegar um gato ou um cachorro que seja americano. Já se fala ou britânico, inglês, né? Vai... O vira-lata caramelo não fala. Não fala. Não faz ufa. Ele é nacional brasileiro. Sim. É nosso. Mas é claro, tem isso, não precisa, mas claro que fazer o intercâmbio também é o sonho de muita gente. Com dá certeza. Pra fazer intercâmbio? Como dá que funciona? Pra fazer. Inclusive, assim, uma das opções além de você assistir filmes e tal, é você fazer um curso de inglês. Então, a gente tem o CCBU, que tem a parceria aqui com a Facens. Você é do CCBU? Eu sou do CCBU. O que é CCBU? Se chama Centro Cultural Brasil e Estados Unidos. Então, é uma escola que a gente tem aqui em Sorocaba. E a gente tem uma parceria com a Embaixada Americana. Né? Então, o que é essa parceria que a gente tem? Basicamente, quando você entra na escola, você está pisando em solo americano.
Então, você não precisa de passaporte nem nada, mas essa parceria, eles consideram a gente um espaço americano. E com isso, a gente faz a embaixada, o que ela quer fazer com a escola, né? Qual que é a intenção principal? É que existe uma diplomacia entre Brasil e Estados Unidos e também que a gente fale sobre a cultura americana, o idioma, obviamente, também, e os valores que eles têm lá. Então, a gente faz alguns programas durante o ano. Acho que uns 2, 3 anos atrás, antes da pandemia, a gente fez alguns eventos relacionados a 4 de julho. Tem o Halloween, que é o mais conhecido. Mas alguns eventos são para a escola inteira, alguns eventos são abertos ao público, alguns a gente faz em sala de aula mesmo, então a gente tem bastante coisa que a gente traz. E mesmo quem não for aluno da escola, tem algumas coisas que também podem se beneficiar. Por exemplo, essa parceria, a gente tem o Education USA, que basicamente é assim, se você quer estudar nos Estados Unidos, mas você não faz ideia do que você tem que fazer, não sei aonde que eu quero morar, a faculdade que eu quero fazer, o curso, não sei que tipo de passaporte que eu tenho que fazer, enfim, você tá perdido aí, a gente tem uma advisor, que é a orientadora lá da escola, e você marca o horário com ela, e aí ela vai te ajudar. Então, ela não vai fazer pra você, ela não vai ir lá e pagar as coisas que nem uma agência de intercâmbio, por exemplo, que já se paga e tal. Mas é de graça. Então, aí, vantagens. Então, ela dá todo o suporte pra você, fala, você vai tirar esse tipo de visa, você tem que fazer isso, isso aqui vai te ajudar. Então, é uma coisa aí pra vocês. Então é isso. Então é só procurar o CCBU? Isso aí, só falar lá com a gente, caso você queira falar com esse pessoal do Education USA, ou você pode ligar pra lá também, marcar um horário, que daí eles entram em contato com você pra ver certinho o dia que pode, e aí faz lá. Não, dica de ouro, procura aí na sede CCBU Sorocaba, certo? E pois é, as formas de aprender inglês mudaram muito com o passar do tempo. Se no passado só existiam aquelas escolas clássicas de inglês, hoje são diversas alternativas, inclusive que a Teacher está mostrando aqui, para aprender e muita novidade, muita tecnologia. Né? E para saber o que vem por aí, vamos dar um play no futuro. As maneiras de aprender inglês estão em constante evolução, acompanhando a tecnologia e cada vez mais acessíveis, inclusive na palma da mão. É o caso dos aplicativos de idiomas. São vários que ensinam a língua com diferentes metodologias. Outro exemplo são os cursos online, com uma popularidade crescente e muitos são gratuitos. Também é possível treinar a conversação com estrangeiros por meio de videochamadas. E mais recentemente, há ferramentas de inteligência artificial que facilitam os estudos. Tem muita possibilidade hoje, né, Mirella? Com certeza. É só entrar no tradutor lá, como que funciona? Tem um monte de aplicativo, então todo mundo sempre fala do Duolingo, que é ótimo. Tem umas frases que a gente às vezes vê, uns memes por aí, meio assim. Duolingo. Mas ele Duolingo. Mas ele é muito legal. A gente tem alguns outros aplicativos também que... por exemplo, tem um que chama Elsa, que é mais relacionado a speaking. Tem alguns aplicativos, inclusive, de... eu quero falar inglês, eu quero melhorar meu speaking, mas eu tenho vergonha de conversar com outras pessoas. Então, já existem alguns sites que são inteligências artificiais, que você fala, e eles entendem aquilo que você tá falando, e eles falam, você tem que melhorar nessa parte tá boa, essa parte aqui não tanto. Então, é bem legal. Você tocou num ponto aí que é crucial esse ano, é o tema do ano, vai cair no vestibular em sobre esse tema, que é inteligência artificial, né? Exato. E o ChatGPT tá aí, né? Ele é um aliado, ele é um vilão na hora de aprender inglês? Ele pode te ajudar bastante, mas assim como qualquer outra ferramenta, a gente tem que saber usar com cuidado. Por exemplo, o Google Tradutor, que até antes do ChatGPT, todo mundo usava o tradutor. Aliás, até hoje, o pessoal continua usando o Google Tradutor, em específico, né? Mas o que a gente tem que tomar cuidado é que, algumas vezes, ele vai traduzir algumas coisas literais. Então, por exemplo, durante a Copa do Mundo e as Olimpíadas que tiveram aqui no Brasil, há um tempo atrás, teve muitas pessoas que, eu tenho um restaurante, um bar, alguma coisa, uma lanchonete, e então a gente pega o nosso cardápio e coloca no Google Tradutor e traduz. Nisso, acabou saindo algumas pérolas. Então, por exemplo, a gente tem a palavra manga em português, né? Sim. Que é a manga, a fruta em inglês é mango. Então, se você vai falar suco de manga, você fala mango juice. Só que na hora de colocar no tradutor, a pessoa colocou só manga e apareceu embaixo sleeve. E a pessoa colocou sleeve juice, que também é suco de manga.
Só que de manga de camisa. Manga de camisa. Entendeu? Então, assim, tem várias dessas. Contra filé, então against filetes, enfim. Tem várias... Filé é bem vegana essa tradução. Tem várias coisas que, assim, pamonha, full, entendeu? Então, você tá xingando a outra pessoa. Enfim, então... tem que tomar cuidado quando você vai usar o Google Tradutor. Ele é uma ótima ferramenta, mas se você colocar uma palavra lá, você vai ver que ele vai dar uma tradução, você vai ver que embaixo ele vai dar mais um monte. Então, você tem que ver toda a questão de contexto. Tenta colocar a frase inteira. ChatGPT é a mesma coisa. Ele é ótimo para te explicar por que é assim e por que não é assim. Então, por exemplo, você colocou lá manga, ele traduziu como mango e você viu embaixo sleeve. Aí você fica, poxa, qual será dos dois que é? Vai no ChatGPT e pergunta, ChatGPT, qual que é a diferença entre mango e sleeve? E ele vai dar uma explicação ali pra você e você vai saber qual que é a melhor de usar. A melhor coisa é assim, não deixe a inteligência artificial fazer por você. Porque se a gente deixa eles fazerem pela gente, a gente acaba não aprendendo. Então, tem muita coisa que assim, hoje em dia a gente tem uma certa dificuldade em lembrar, por exemplo, número de telefone de outras pessoas, porque a gente não precisa ficar decorando toda hora, a gente já tem ali na mão. Informação é a mesma coisa. A gente acaba esquecendo as informações, porque a gente confia que você vai estar com o celular ali e você vai poder dar um Google e lembrar daquela informação depois. E o inglês é a mesma coisa. Eu tive uma aluna que ela não lembrava como que era dirigir em inglês. Toda aula ela perguntava. Eu virei e falei pra ela, para de usar o celular, você vai perguntar pra mim. Você vai anotar em algum lugar que você escrevendo ou tendo que perguntar pra uma outra pessoa, você tira essa dependência do celular que você tem em todo lugar, e aí você lembra da palavra escrita no caderno, você lembra da professora falando, alguma coisa assim. Então, é uma ótima ferramenta, usa, mas usa com uma certa malícia, né? Parcimônia. O que a Teacher Mirella está dizendo é que o ChatGPT é um ótimo aliado, mas ele não vai estar com você no dia do vestibular. Né? Exatamente. Bom, é isso. Teacher Mirella, estamos chegando ao fim do nosso papo. Poxa vida. E agora nós chegamos naquele momento da dica de ouro do programa para o estudante que está nos ouvindo, que vai fazer o vestibular, vai fazer o Enem. Qual é a dica de ouro na hora de fazer a prova de inglês? Na hora de fazer a prova, ler com bastante atenção. Pegue as palavras que você já sabe, as palavras que você sabe mais ou menos, e tenta entender no geral. Aquelas que você não sabe, você tenta ver se tem alguma coisa parecida. Por exemplo, às vezes aparece a palavra walked, né, com ED no final, mas eu só sei o que é walk. Às vezes você sabe que é alguma coisa a ver, então pelo menos você entende o contexto, e daí com esse contexto você já consegue fazer e ficar um pouco mais tranquilo. Show. E durma no dia anterior. Não tenta estudar no dia anterior, não. Dorme, descansa. Bom, essa dica é muito valiosa mesmo. Teacher Mirella, muito obrigado pela sua presença. You're welcome. É isso. Nós vamos ficando por aqui com esse episódio do Play na Aula. Se você quiser conferir os outros episódios, eles vão te ajudar muito na hora de se preparar para o vestibular e para o Enem. Tá certo? Vamos embora. Bye bye. See you guys.